uma palavra de esperança para você que está me escutando. Socorro! Eu sou o professor Eduardo Simões e este é o nosso canal. Bem, os trabalhos dessa semana, os dias produtivos dos nossos políticos, nessa semana, acabou-se no dia 17 com uma aparição na televisão simplesmente estonteante. O deputado Marcelo Ramos, do PR do Amazonas, envolvido eu acho que ele é o relator da reforma da Previdência, disse que o Congresso Nacional ia deixar de lado a proposta do presidente, do Paulo Guedes, enfim, e iria discutir sua própria proposta de reforma de Previdência, fazendo uso de alguns dados da reforma do Paulo Guedes, né, garantindo aquela economia de 1 trilhão e 200 bilhões fundamentais, só que dando a sua contribuição específica e assumindo a autoria do projeto de Previdência. A gente não sabe se isso é palhaçada, se é alta traição, se é completa falta de personalidade, de caráter, de vergonha na cara, o que seja, né? Mas a gente ficou sabendo que por trás de toda essa manobra estava também a pessoa do presidente da Câmara, o senhor Rodrigo Maia, que tantas vezes protestou apoio ao governo, disposição em aprovar a reforma da Previdência, etc, etc. Bom, vamos pensar aqui o seguinte: essa reforma começada, gestada a partir da Câmara dos Deputados, enfrenta barreiras assim incríveis. Primeiramente, é preciso considerar que mesmo que eles disponham de todos os dados que o Executivo dispõe, eles têm como conseguir esses dados, é verdade, né? Eles vão ter que trabalhar esses dados de uma maneira orgânica, com um determinado objetivo, o que certamente é muito mais simples para uma pequena equipe de meia dúzia de pessoas trabalhando nesses dados do que 500 e tantos deputados, cada um com a cabeça diferente, né? Depois, como é que eles vão conseguir organizar todas essas linhas de pensamento, essas linhas divergentes de pensamento a respeito da reforma que existem na Câmara dos Deputados e fazer com que disso saia uma proposta orgânica, uma proposta minimamente consistente, sistêmica. Depois tem o seguinte, né? Não é só ter, como já falei, ter a posse dos dados, analisá-los de uma forma minimamente orgânica. Você tem que tirar dele as conclusões corretas, né? E isso é um trabalho altamente técnico, altamente especializado. E isso não é para qualquer um, não, meu Deus. Isso é coisa de uma equipe bem ajeitada, bem organizada, mais ou menos com a mesma diretriz econômica, que tem alguma afinidade de escola de pensamento. Como é que vai ser isso? Como é que eles vão conseguir isso naquele universo da Câmara? Mesmo que nessa primeira fase trabalhem apenas os técnicos da Câmara que existem, que são bons, que são competentes. Mas mais cedo ou mais tarde os políticos vão ter que entrar nesse meio. Porque aí vem a questão mais importante, inclusive, de que forma vão ser escolhidos os alvos principais, aqueles elementos do sistema econômico que precisam ser atacados, que precisam ser promovidos, quais são aqueles que precisam ser contraídos, qual setor vai pagar mais a conta no início do processo, quem vai ser mais beneficiado no final, etc. Tudo isso aí tem um monte de detalhes operacionais que fora de uma equipe que esteja trabalhando há muito tempo, que tem muito conhecimento, muita solidez de conhecimento, e já esteja com essa perspectiva na cabeça, isso aí não vai surgir da noite para o dia, não. Aí não vai ter varinha de condão para resolver isso, não. Depois, certamente que vão aparecer os nós, os obstáculos, as dúvidas a respeito do que fazer. E aí entra principalmente uma questão política, né? Muito sério. E aí
E aí você pode imaginar, quando a coisa for finalmente, depois de um projeto já feito, depois de ter ultrapassado todas essas dificuldades que nós já citamos, virá finalmente a necessidade de apresentar o projeto aos deputados e de fazer do projeto uma proposta sólida para ir para o plenário. Mas como é que vai ser? Como é que vai ser isso com 500 e tantos camaradas, homens e mulheres ansiosos por deixar seu nome na história? Alguns claramente entendendo que essa reforma é necessária, e outros entendendo inclusive que essa reforma precisa ser brecada de todo jeito para viabilizar uma outra proposta que ele tem, independente disso, porque inclusive aos grupos, ou existem grupos que acreditam que nem é necessária essa reforma. Eles vão combater essa reforma. Então, de um lado, você vai ter talvez os grupos mais assim à direita, né? Os oportunistas, loucos para aparecer diante das câmeras, como a gente vê em todo programa, ou em toda transmissão ali da TV Câmara, TV Senado, sempre tem aqueles elementos que ficam rodeando, procurando aparecer o máximo possível diante das câmeras. Esses indivíduos vão extrapolar todo bom senso e vão falar e vão querer se meter, vão querer deixar o seu nome, porque isso pode garantir para eles a eleição futura. Eles não vão de uma hora para outra adquirir uma humildade, uma necessidade, ou consciência, um sentimento de missão que vai fazer eles segurarem seu desejo enorme de aparecer, de deixar seu nome lá, para que a coisa possa andar. Isso não vai acontecer, certamente, né? Depois, virá, por conseguinte, por conta desse jogo de vaidades e de oposição à reforma da Previdência, virá uma infinidade de emendas que precisarão ser discutidas. Isso aí vai ser um cipó, cada dia vai ser uma disputa, já tem tanta disputa, inclusive até empurra, briga corporal. Daqui a pouco isso vai se generalizar, vai se tornar uma espécie a marca do Congresso Nacional. Todo dia um empurra, né? Depois tem a questão da oposição, com certeza, vai lançar a mão de toda sorte de obstrução. Quer dizer, se nós tivermos sorte, esse projeto chega minimamente fechado no final do segundo semestre. Só que nesse meio tempo, a economia vem sentindo todos os abalos, essas disputas vão estar chacoalhando as bolsas de valores, vão estar chacoalhando as expectativas dos empresários. Isso vai ser o caos. Até lá o país colapsa, eu acho, que o sistema econômico do país colapsa. Ou vai ficar em condições simplesmente de UTI. Que talvez de repente nem essa reforma resolva mais a questão. O sistema vai estar tão depauperado, tão desnorteado, que nem vai adiantar mais a reforma da Previdência. Tem que mudar tudo de uma vez só. Então, aí vem a questão. É possível que essa manifestação tenha sido uma espécie de blefe deles, né? Para tentar chamar o Bolsonaro para negociações e para negociatas, né? E aí vem de novo aquele velho jogo do toma lá da cá. Mas se fazer isso diante das câmeras de televisão, falando para milhões de pessoas, investidores, empresários, empreendedores, pessoas que precisam de informações minimamente consistentes, corretas, precisam de um jogo minimamente aberto para poder começar a pensar em investir, em ampliar suas atividades econômicas, etc. Se você faz isso apenas se você joga coisas desse porte, dessa importância, dessa magnitude para fazer blefe, isso é um completo irresponsável. Isso é uma completa irresponsabilidade, isso é um crime, né? Agora, se não for um blefe, vai ser aí claramente uma tentativa de golpe, um golpe típico. Um golpe parlamentar, começando bem fortemente, não, certamente que não tem nada a ver com aquele que levou ao impeachment da Dilma Rousseff, mas um golpe na essência do termo, na medida que você se apropria de uma proposta que é de outro poder, do executivo, você a plagia, e no final das contas pode lançar uma coisa que nem vai resolver mais a coisa, nem mais vai resolver mais a problemática. O que o governo pode fazer? Se o projeto tiver minimamente pé e cabeça, tiver algum cabimento, claro que o governo vai ter que assinar. Agora, se não tiver pé nem cabeça, o governo, se os
técnico do governo acharem que não vai dar em nada, só vai trazer mais problemas ainda, o governo tem o dever, até direito não, dever de vetar e ainda recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar parar com aquilo ali. Certamente que haverá crime, né? Isso é uma coisa assim inimaginável, sabe, o que está acontecendo. Agora, a questão é, nós estamos no centésimo trigésimo ano da proclamação da República, ou seja, há 130 anos que a República Brasileira está batendo cabeça, está inviável. Porque o que falta à República Brasileira, meus amigos, é um poder moderador que acerte as coisas, que a nível político consiga fazer um equilíbrio, estabelecer um equilíbrio, uma estabilidade. E esse poder que chama para si a responsabilidade de equilibrar esses conflitos políticos, não estou falando jurídicos, mas políticos, é justamente o Senado Federal, o Senado da República, a Casa dos Senadores, dos representantes dos estados, assim, enquanto unidade da federação. Mas o que está acontecendo? Mas o Senado atual do Brasil, o Senado brasileiro, como é que está? Eu estive pegando aqui o nome de alguns senadores envolvidos com toda sorte de tramóia, de trapaça. Alguns só estão escapando, só não estão na cadeia. As cadeias não estão cheias de senadores por causa do decurso de prazo, por causa de uma justiça lenta, por causa de privilégios, por causa de um monte de coisa não republicana que foi acrescentada ao processo judiciário e que impede que esses indivíduos sejam presos. São muitos, assim, Sarney, Renan Calheiro, Romero Jucá, Gleisi Hoffmann, Roberto Requião, Aécio Neves. Então, o poder que seria o órgão de equilíbrio, de sensatez da República Brasileira não funciona, simplesmente não funciona. Está completamente desacreditado, tão desacreditado quanto essa Câmara. Então, diante desse quadro, né? O presidente, por sua vez, não acerta o discurso, tem cometido erros grosseiros, acaba que o executivo está se tornando mais um elemento de desestabilização do regime, do sistema. Então, acho que está na hora de nós brasileiros começarmos a pensar em outras opções, começarmos a nos abrir para o que possa acontecer, e eu acho abrir para outras formas de governo. Nisso eu penso, por exemplo, tanto numa república parlamentarista, como até num sistema monárquico, onde você tem na família imperial, por exemplo, um ponto de equilíbrio, um ponto de estabilização, porque do jeito que está, não está funcionando. São 130 anos de república e são quase 130 anos de crises ininterruptas. Sempre uma crise. É como se a gente não estivesse aprendendo com as crises. Pelo contrário, elas estão passando, não estamos acumulando experiência. E isso só pode indicar uma coisa: a república presidencialista não faz parte da nossa cultura, nós não conseguimos nos adaptar a ela. Acho que está na hora da gente começar a pensar numa coisa diferente, ou então começar a se preparar para um mal pior, que é o que vai acontecer, e aprender a dizer a palavra socorro nos mais diversos idiomas. Muito obrigado.